Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô extremamente animado, porque a gente vai começar uma série, não começar, mas continuar a nossa série de RPG, só que a gente vai entrar na parte 2, que é uma parte mais intermediária, que eu acho que é onde a gente realmente começa a ver algumas coisas muito legais, onde a gente aprende muita coisa, e que eu falo já faz tanto tempo aqui que a gente ia começar. Mas além disso, além da gente estar começando essa segunda parte do canal, a gente vai começar a ver um sistema de inventário, que é uma coisa que vocês pedem muito e que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente aprende muito com esse sistema de inventário, pelo menos foi com esse sistema, aprendendo sobre ele, deu um estalo pra mim, foi realmente o ponto onde eu mudei, onde eu parece que eu realmente entendi como funcionava a programação e quais são meio que os princípios, como que a gente deve interagir com a programação, quais são meio que os princípios básicos que a gente seguir, a gente consegue criar muito sistema. Então, só antes da gente ir para o que realmente interessa, eu quero avisar que eu recomendo muito, muito, muito para essa série, tanto para a segunda parte, tanto para o inventário e tudo que a gente for ver nessa segunda parte da nossa série de RPG, você assistir a minha série de Data Structure. Vai aparecer um card aqui que a gente vai usar muito, muito, muito durante toda essa série. E é muito importante você entender certinho, porque pode ser que você fique muito perdido, seja muita informação aqui, eu não vou explicar tão bem porque eu já fiz essa série, certo? Então eu não vou entrar em todos os detalhes de Data Structure enquanto a gente estiver programando, porque a gente já tem essa série, então lá eu explico detalhadamente tudo certinho. Agora, realmente é o que interessa, só para avisar, eu vou deixar uma pasta aqui na descrição, eu vou atualizando enquanto a gente for aprendendo, a gente for indo no decorrer dessas séries, eu vou colocando novas sprites. Eu vou deixar aqui, ela vai ter uma sprite só do inventário de uns itens que a gente vai colocar no nosso inventário por enquanto de placeholder, mas você pode baixar lá para pegar. Esse projeto aqui é o projeto que a gente fez na última parte do RPG, se você também quiser checar. A gente fez meio que o base de um RPG aqui nessa primeira parte, foi mais iniciante, mais básica, e agora a gente vai começar umas partes mais intermediárias. Se você só quer fazer um sistema de inventário para você e não quer ver essa série de RPG, não estava acompanhando, também funciona tranquilamente, tá? Só que eu vou usar o nosso projeto de RPG, porque ele já tem coisas que a gente vai dar continuidade nessa segunda parte da série. A única coisa que eu vou fazer eu vou dar uma organizada aqui nesse nosso projeto, arrumar essas sprites que tem muito. Então, no meu projeto, eu só organizei dois grupos, um para parte 1, as sprites que a gente usa na parte 1 do nosso RPG, e as sprites que a gente vai usar na parte 2. Então, para começar, eu vou colocar aqui algumas sprites que a gente vai usar nesse inventário. E para isso, eu tenho aqui a pasta que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. No momento, tem 3 arquivos, tem o SPR Inventário, Inventário Seletor e Itens. Eu só vou colocar Inventário e Inventário Seletor por enquanto, que é o que a gente vai usar agora no começo. Os itens a gente vai usar no segundo vídeo, mas a gente vai colocar isso depois. A gente não precisa mudar nada, a gente vai deixar o inventário nesse ponto normal e o seletor também nesse ponto de origem normal, que é o 00. Agora sim, a gente vai vir em objeto. Eu vou fazer a mesma coisa de criar dois grupos. E aqui dentro da parte 2, eu vou criar um objeto obj-menu. Eu vou marcar como persistente, ou seja, se a gente trocar de sala, ele não vai se destruir. E eu vou vir no ambiente 1 e eu vou colocar esse obj-menu. No meu jogo aqui, eu tirei todos os inimigos, porque como a gente vai estar testando o menu por enquanto, eu não quero nenhum inimigo me atacando, não tenho que preocupar com isso. Então eu só deixei no meu personagem aqui, mas se você quiser você pode deixar no seu normal. É só pra ele ficar mais fácil pra gente conversar aqui e eu mostrar o que eu for fazendo sem inimigo me enchendo o saco, certo? Agora, vamos entender como vai funcionar esse inventário realmente. Aqui, eu tenho um outro projeto que é exatamente o RPG que a gente tem, só que eu já fiz o inventário ou uma parte dele. Isso aqui que você tá vendo aqui é o que a gente vai fazer no decorrer desse vídeo e no próximo. Ainda ele não tem clique, eu não posso trocar o lugar dos itens, mas ele é o básico do inventário e depois quando a gente for aprender nos próximos vídeos eu vou atualizando, a gente vai aprender tudo certinho desse inventário, que é muito importante a gente fazer um inventário bem robusto, bem certinho, que a gente vai usar para loot, a gente vai usar para equipamento, então a gente vai caprichar bem nesse inventário, a gente vai ficar uns bons vídeos fazendo essa parte do inventário, que é bem importante. Mas isso aqui que a gente tá vendo aqui é o que a gente vai aprender em decorrer de 2 vídeos. E eu vou usar esse projeto pra gente conseguir entender como que a gente vai fazer esse inventário, o que a gente vai pensar sobre, ok? Então, voltando aqui no nosso objeto menu, eu vou adicionar um evento criar, e aqui eu vou adicionar duas variáveis. Eu vou adicionar uma chamada inventário, eu vou dar false, que ele vai servir para a gente saber se a gente está com o inventário aberto ou não. Ele é só um boolean que vai trocar de true para false. E eu vou criar uma outra variável chamada escala e eu vou dar o valor de 3. Ou seja, a gente só vai
escalar o nosso inventário em 3 para ele não ficar pequeno, ele ficar do tamanho certo para a nossa tela. Agora, eu vou vir no evento etapa e eu vou colocar um if keyboard check pressed ord e abre chaves, fecha chaves. Eu vou colocar aqui o inventário vai ser igual ao não inventário. Isso aqui vai fazer o quê? Quando a gente apertar o i, se o nosso inventário for igual a false, ele vai ser true. E se ele for igual a true, ele vai ser false. Então, sempre que a gente apertar o i, nossa variável inventário, ele vai trocar pro oposto dela. Então, se for true, vai para false. Se for false, vai ser true. Ou seja, é só para a gente conseguir abrir e fechar o nosso inventário. Não vai fazer nada além disso. Agora sim, a gente vai entender como vai realmente funcionar nosso inventário. Aqui, a gente tem esse nosso projeto. E a gente tem que entender uma coisa quando a gente vai falar de inventário, quando a gente fala de coisas que envolvem HUD, que envolvem slots. A gente tem que entender que essa área aqui do inventário, que a gente está vendo, essa sprite realmente, ela é só uma sprite, ok? A gente não interage com a sprite em si, ela só é algo visual. O que a gente vai interagir é com essa caixa aqui no momento. Então, nada disso importa pra gente, nada que a gente tem aqui importa pra gente. O que a gente quer saber é essa área aqui. Essa área é realmente o que importa. Aqui é onde tem os slots do nosso inventário, certo? Então, o que a gente tem que pensar é que a gente não quer saber de nenhuma área a não ser essa área aqui. Então, a gente tem que ter em mente que esse aqui é o ponto 0, 0. A gente está desenhando o nosso sprite, certo? Esse aqui é o ponto inicial. Quando a gente for ver os slots, a gente tem que saber qual é a distância dessa área para essa área, que aqui é onde realmente começa o nosso inventário, onde os slots vão começar, porque a gente quer saber a partir dessa área aqui, que é a área do inventário. Então, essa área aqui não importa, esse ponto 0, 0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é a distância do começo do nosso inventário para o começo dos nossos slots realmente. Então, para isso, a única coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na nossa Sprite Inventário. A gente sabe que nosso ponto 0, 0 é aqui no canto esquerdo superior. A gente só precisa ver quantos pixels tem de distância até essa parte aqui, que é 15 e 24. Então, esse aqui vai ser o começo do nosso inventário, dos nossos slots. Então, a gente volta para o 0, 0. A gente sabe que os valores são 15 e 24. A gente vai criar aqui uma variável chamada começo x, que a gente não tem o cedilha, e ela vai ser igual a 15 e o começo underline y é igual a 24. Então esse daqui é onde realmente começa o nosso inventário, começa nossos slots. Só que como a gente está escalando por 3 tudo, a gente multiplica esse valor por escala, ok? E a gente vai entender já já como que a gente vai usar. No momento, a gente só está pegando onde realmente começa nossos slots, ok? Porque a gente pode ver que quando eu coloco o mouse a partir daqui, ele começa a considerar o slot. Então a gente está só pegando qual é esse ponto aqui para a gente começar a calcular os nossos slots. A segunda coisa que a gente tem que pensar é quantos slots tem o nosso inventário. No nosso caso, a gente tem 8 na horizontal e 3 na vertical. Então são 8 vezes 3, certo? A gente tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse 8 se repete 3 vezes na vertical. Então a gente tem que criar duas variáveis. Uma para pegar quantos slots a gente tem na horizontal e quantos slots a gente tem na vertical. Então a gente vai criar um slots underline horizontal, que vai ser igual a 8. E slots underline vertical é igual a 3. Que são 3 na vertical e 8 na horizontal. Esses valores você poderia alterar se você tivesse um inventário enorme. Por exemplo, 10 slots na horizontal e 25 na vertical, você poderia colocar aqui. E a gente cria esses dois, e agora a gente pode criar uma variável chamada total underline slots, que vai ser slots underline h vezes slots underline v. Ou seja, quantos slots a gente tem no total. Se a gente vier aqui, a gente vai contar que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E 8 vezes 3, 24. Então a gente só usa essa combinação de variável para saber quantos slots tem o nosso inventário realmente. É uma coisa muito importante para a gente definir. Agora, a gente precisa saber qual é o tamanho do nosso slot. Qual é o tamanho de cada slot? Ele é 16 por 16, só que a gente tem que lembrar que a gente está multiplicando por uma escala de 3. Então, o tamanho
do slot é igual a 16, porque a gente pode ver aqui que no SPR inventário seletor, ele é 16 por 16. Essa aqui é a área que a gente está checando se tem um item ali dentro, ok? Só que a gente multiplica por escala e a gente tem que prestar atenção que no nosso inventário tem um porém. Quando a gente tem um slot e entre o slot a gente tem essa área aqui que não acontece nada. Essa área a gente geralmente chama de buffer, que é uma área onde ela é a divisória entre dois slots. Então, se a gente está com o mouse aqui no meio, a gente pode ver que a gente não está selecionando nada. Então, se a gente for, por exemplo, colocar que a gente tem uma distância de 16, 16, 16, 16, a gente vai estar ignorando esse buffer. Então, é como se eu estivesse aqui pegando esse slot e logo que eu tirasse o mouse daqui, ele já considerasse esse próximo slot, sendo que a gente estaria com o mouse aqui. Então, quando a gente for fazer essa contagem da largura do nosso inventário, quantos slots realmente tem, a gente tem que levar em consideração esse buffer que a gente colocou na nossa sprite. Se a gente tirasse, não teria problema, a gente não precisaria considerar ele, mas é sempre bom a gente colocar isso aqui, porque dá uma diferenciada entre um slot e outro, certo? Então, esse tamanhinho aqui é um buffer. Esse buffer tem o tamanho de 1. A gente vê aqui na nossa sprite, a gente pode ver que ele tem 1 de tamanho. Esse pixel é um pixel só que a gente está multiplicando pela escala, a gente não pode esquecer. Então, a gente vai criar uma variável chamada buffer, que é igual a 1 vezes escala, que vai ser 3. Agora, a gente só precisa pegar qual é a largura do nosso inventário total, da sprite mesmo, e a altura dela. Todas essas variáveis eu estou colocando aqui logo para a gente inicializar o nosso inventário, mas eu vou explicar depois uma por uma tudo certinho, ok? Então, a gente vai ter o inventário underline L, que é igual a sprite get width. Então, a gente vai pegar qual é a largura do SPR inventário. E a gente não pode esquecer de multiplicar pela escala, ok? Tudo que a gente está fazendo, a gente está multiplicando pela escala. E a gente vai ter o inventário underline A de altura, que é sprite get height, e SPR inventário. E a gente não pode esquecer de multiplicar pela escala, ok? Então agora a gente tem todas as variáveis que a gente vai precisar para o nosso inventário, para a gente criar ele realmente. Então agora a gente vai adicionar um evento, desenhar e desenhar GUI, que agora a gente realmente vai desenhar esse nosso inventário. Para isso, a gente vai precisar criar 4 variáveis locais. A primeira, que vai ser o GUI L. A gente já fez isso em outro vídeo, que a gente pegar qual é a largura total da nossa tela. Vai ser display get GUI width e var underline GUI A, que é display get GUI height. E agora, as duas outras variáveis que a gente precisa pegar é o x e o y do nosso mouse. Então, a gente vai escrever uma variável mx, é para o mouse x. A gente vai colocar que é device, underline mouse, x to GUI. E o device é o 0. A gente só dá um Ctrl C e muda todos os x por y. Então, agora a gente sabe qual é a largura e a altura da nossa tela e onde está o nosso mouse x e y nessa tela. Agora a gente pode realmente desenhar o nosso inventário. A gente vai colocar aqui if inventário é igual a true, ou seja, a gente só vai desenhar o inventário quando o nosso inventário estiver aberto, quando a gente tiver apertado o i. E aqui a gente vai precisar entender como é que vai funcionar para a gente desenhar esse inventário. Se a gente viu naquele projeto que eu mostrei aqui para vocês, a gente pode ver que o nosso inventário está centralizado, certo? Ele está no meio da tela. Só que a gente sabe que o nosso SPR inventário ele tem um ponto de origem no 0, 0. Se eu pegar e só desenhar nosso inventário no centro da nossa tela, ele vai desenhar no ponto 0, 0. Então, ele vai pegar o centro da nossa tela e vai desenhar no canto esquerdo superior. A gente pode ver como ia ficar. Então, se a gente só vier aqui e colocar um draw, sprite, ext, spr, inventário, subimage 0. O x, a gente coloca aqui o underline GUI L dividido por 2, GUI L dividido por 2, o underline GUI A dividido por 2. Escala é só a variável escala, para o x scale, y scale. Hot é 0, color é seu white e o alpha é 1. Se a gente executar o jogo assim, para a gente ver como ia ficar o inventário, então a gente está aqui, só aperta o i, ele abre o inventário e só aperta de novo ele fecha. Só que a gente vê que ele está desenhando no ponto 0, 0 dele, certo? Na esquerda superior, no centro da tela. O que a gente vai precisar fazer se a gente quer centralizar, a gente não pode mudar o ponto de origem dele para o centro.
Por quê? Porque a gente pegou aquela distância de começo daqui até aqui, certo? Então, se a gente fizer aqui no centro, vai dificultar muito pra gente. A gente quer manter esse ponto de origem no canto esquerdo superior. Então, o que a gente quer fazer para centralizar? A gente vai precisar diminuir metade do tamanho da sprite para a largura e metade para o tamanho da sprite para a altura. Ou seja, a gente vai mover que ele está aqui, a gente vai mover metade para cá e metade para cima e a gente vai ter ele centralizado. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar duas variáveis locais, uma chamada var underline inv x, de inventário x, e ele vai ser underline GUI L dividido por 2 menos inventário underline L dividido por 2, e é essa variável que a gente criou aqui, onde ele pega qual é a largura total da nossa sprite. Então, a gente está só falando que a gente quer que o inventário x seja esse GUI L dividido por 2 que a gente já criou aqui, menos metade da sprite do nosso inventário. Então, a gente pode trocar só esse GUI L dividido por 2 por underline invx. E agora a gente faz a mesma coisa para o y. A gente cria uma variável chamada underline inv y, que é igual a underline GUI a dividido por 2 menos inventário underline a dividido por 2. Então, a gente está pegando qual é o centro da nossa tela e subtraindo pela metade da altura da nossa sprite. Então, se a gente trocar aqui agora por underline inv y e a gente executar o nosso jogo, ok? A gente está aqui, se eu apertar aí agora ele está centralizado, porque antes a gente lembrava ele estava com essa ponta aqui dele aqui no centro. A gente só diminuiu, a gente só subtraiu metade da largura do nosso sprite para a esquerda e depois subiu ela metade da nossa sprite. A gente tem ela centralizado, mas o ponto de origem ainda aqui. E quando a gente sabe que esse ponto de origem ainda aqui, a gente vai poder usar aquela variável que a gente criou para saber qual é a distância daqui até aqui para a gente realmente começar a programar essa área nossa, que é o nosso inventário. Porque no momento que a gente passa a mão em cima do nosso inventário, nada acontece. Mas o que a gente quer é esse inventário aqui, que quando a gente passe o mouse em cima de certos slots, ele comece a contar. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. Esse aqui é mais uma introdução para a gente voltar com essa série. Eu também estou voltando para os vídeos, tudo mais, que eu dei uma parada por causa da Jen e tudo mais. Então, é isso. Não se preocupe, essas outras variáveis a gente vai usar. A gente só usou essas daqui por enquanto, que é a largura e a altura, a escala e para abrir o inventário. Mas todas essas a gente ainda vai usar, a gente vai entender certinho como tudo vai funcionar. E o próximo vídeo vai ser bem mais interativo, a gente vai aprender bem mais coisas. É onde a gente vai realmente criar os slots ali. A gente vai poder checar quais slots a gente está colocando o mouse em cima e tudo mais. Nessa aqui foi só uma introdução, só para a gente inicializar esse projeto. A gente criar ali o nosso inventário na nossa tela, poder abrir e fechar ele, ok? Mas vai ser isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Eu vou tentar trazer essa série assim bem rápido pra gente não perder esse nosso ritmo, porque eu quero que vocês consigam pegar bem esse inventário. E também não se preocupem, esse sistema de inventário não é algo fácil. Eu lembro que quando eu tava aprendendo, eu tava vendo tutorial de pessoas ensinando, eu precisei ver umas 5 vezes o mesmo tutorial, até pegar realmente como funciona o inventário, porque é bastante coisa nova que a gente vai aprender aqui, mas eu quero trazer essas coisas que a gente vai realmente começar a ver, porque eu acho que vai dar um incentivo bem legal pra vocês, mas tenham calma. Se vocês não entenderem de primeira, vê de novo, tenta entender, tenta mexer no projeto de vocês. Eu sempre vou incentivar isso aqui pra vocês, certo? Então vai ser isso. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like pra me dar um apoio. Se quiser se inscrever aqui no canal pra acompanhar tudo isso, eu agradeço muito de coração, ok? E é isso, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tem o Discord, tem meu Twitter, tem minha Twitch, que eu vou voltar a fazer live em breve. Tô preparando tudo certinho pra isso. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.